Amém? Tem filho de Deus aí? Louva a Deus por mais um domingo. Então que os filhos de Deus estão de pé, amém? Não, você não está de pé não, você veio dormindo. Louva a Deus por mais um domingo onde os filhos do Senhor estão de pé, amém? Glória a Deus, tem filho de Deus aí, amém. Louva a Deus pela oportunidade que Ele nos concede. Louva a Deus pelos pastores que nos confiaram a palavra. E a minha oração é que o Senhor fale com você, assim como Ele já ministrou meu coração, assim como Ele já ministrou com as canções, Ele continue falando com você. Essa é a minha oração. E que aqui eu diminua e o Senhor cresça, e que em seu coração nesse momento ele seja uma terra fértil, onde a semente do Senhor será plantada agora nesse momento, e essa semente ela vai florescer e dar frutos, e nós veremos nesses tempos, amém? Convido a amada igreja a ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, e convido vocês para abrirem as suas Bíblias em 1 Reis 17. Primeira Reis 17, todos encontraram, amém? 1 Reis 17, do 1 em diante, ele diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja a face estou, que neste ano nem o orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra, disse Elias. Versículo 2: Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o ocidente, Elias, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Versículo 5: Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E no versículo 6 ele diz que os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Até aqui, curve a sua cabeça em nome de Jesus. Deus, eis aqui a tua palavra, e eis aqui o teu servo, Deus, que aqui, Deus, só o Senhor venha falar, e que para a tua honra e a tua glória, o Senhor cresça e eu diminua, e que nesse momento possa ser tirado daqui todo espírito contraditório ao teu, todo espírito que possa tirar essa semente, roubar, nós repreendemos em nome de Jesus. E nesse lugar o Senhor honra e glória por todo o século, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar em nome de Jesus. A palavra de Deus hoje eu quero retratar alguns pontos da vida desse homem de Deus, que muitos já conhecem essa história, que é a história de Elias. Mas antes de falar da história de Elias, eu quero enfatizar a história de Acabe. Acabe, ele foi um dos reis, após Salomão, uma linhagem de Davi, aonde a Bíblia relata que Acabe, ele foi um dos piores reis antes dele. Ou seja, todos fizeram mal aos olhos de Deus, e Acabe, ele era um dos piores. Eu estou falando isso para você entender a época que Elias foi levantado. Elias, ele foi levantado em uma época aonde o povo de Israel era liderado por um homem que conhecia a palavra de Deus,
que veio de uma linhagem onde o Senhor estabeleceu uma aliança, mas Acabe, ele não anda pelos mesmos princípios da palavra de Deus. Então eram tempos difíceis, e Deus levanta esse homem chamado Elias. Como ser fiel a Deus em tempos em que toda uma nação se desviaram dos caminhos do Senhor, e a adoração aos outros deuses é normal? Como ser fiel em meio a tantas pessoas que estão ao seu redor, que não confessam a mesma fé, e que por mais que conhece Deus, não vive uma vida com Deus? Como ser fiel? Então eu quero dar esse mérito a Elias, porque em meio a toda essa situação, Elias se manteve fiel. Elias se manteve fiel à palavra de Deus. Elias se manteve fiel a tudo aquilo que ele aprendeu. Pois bem, nós aprendemos nessa passagem, quando Elias ele dá uma palavra ao rei Acabe. Olha só, nós tratamos de um homem que não andava nos caminhos de Deus, e agora Deus levanta Elias para dizer para ele que não choveria. Te prepara que daqui a 3 anos não vai mais chover. Era bem audacioso, né? Nos dias de hoje, talvez nós diríamos: é minha liderança, eu não posso ir contra os seus preceitos, nós devemos respeitar a liderança, e a própria Bíblia ensina isso. Mas Elias sabia quem ele ouvia, e Acabe, ele tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Então assim, quando ele fala a Acabe, o Senhor reserva e preserva a vida de Elias. O que o Senhor nos diz essa noite, através dessa palavra, é que a obediência, a dependência gera obediência. Quanto mais você depender de Deus, você vai ter obediência a Deus. É um fator simples, que quanto mais você se coloca na dependência de Deus, você começa a viver como Deus, como o que Deus quer para você. Esses dias o Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre domínio próprio, e eu entendo que domínio próprio, ele não é a capacidade de você andar pelos seus próprios caminhos, até porque um dia isso no Éden foi tentado e não conseguiram, e então veio o pecado. Mas o domínio próprio, ele é a capacidade de raciocinar e pensar como aquilo que Deus realmente quer para você. Ser um bom pai, ser um bom esposo, ser um bom funcionário, ser um bom patrão. Todos isso são qualidades e caráteres de Deus, que Deus pode dar para um homem, e ele pode então estar diante da presença de Deus. E no versículo 1 nós vemos que uma citação que ele diz assim: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja a face estou. Ele estava falando que ele vinha como o próprio Deus, como a boca do próprio Deus. Mas se você for analisar na passagem da Bíblia, em todos os temas ele diz: Elias fez isso, Elias falou aquilo, Elias diz isso. Olha só o grau de intimidade, o grau de dependência de Elias para com Deus. Quando Elias falava, o Senhor ia à frente fazendo, porque ele tinha algo que faltava a Acabe, algo que faltava ao povo, algo que talvez falte em você ainda, que é a intimidade com Deus, que é ouvir a voz de Deus. Por isso que a dependência, ela gera a obediência. Então enquanto Elias estava na dependência de Deus, enquanto ele estava olhando para Deus, o Senhor reserva Elias. Ele diz o seguinte: Elias, nas minhas palavras, Elias, eu conheço o coração de Acabe e vejo que ele não anda mais nos meus caminhos. Então pega agora e sai-te daqui e vai para um lugar onde ali você terá água. Por mais que não teria água depois da palavra de Elias, o Senhor reserva Elias para um lugar onde teria água. Olha só a provisão de Deus. No momento que você está na dependência de Deus, você vai ter a provisão de Deus na tua casa, amém? Porque no momento que você está na dependência, você começa a entender que nada é pelas tuas forças.
E você começa a confiar, porque há situações que ela já passou totalmente das tuas forças, e você não pode mais fazer nada. Então o homem precisa estar na dependência de Deus, para que antes ele olhe para dentro de si e ache que ele é alguma coisa, ele olha para Deus e diz: Deus vai prover, Deus vai mandar, Deus vai conservar. Então quando a palavra de Deus diz que ele tira ele para o ribeiro, olha só, ele tira ele para um ribeiro. E eu, esmiuçando a palavra de Deus, eu quis mais saber sobre esse ribeiro. E no mapa, vários mapas que eu procurei sobre ali Israel, eu não vi esse ribeiro. Ou seja, o Senhor escondeu literalmente Elias. Ele estava debaixo de uma promessa, aonde ele dizia lá em Salmo 91, que nenhum mal chegará à tua casa, nem seta alguma pegará você, porque debaixo das asas você estará seguro. E eu vi essa palavra se cumprindo a Elias. Não que talvez no mapa geográfico algum teólogo aqui vai achar e dizer assim: ó, está aqui, irmão, mas eu não achei. Então eu entendi que Deus estava falando comigo. Então Deus tirou Elias para junto do ribeiro aonde corria água, porque ele estava perante o Senhor. Então após o que aconteceu, nós temos 3 pontos que eu quero trazer para a amada igreja, que é o ribeiro, o mantimento e o fator natural com o efeito sobrenatural. E a palavra de Deus diz lá em Salmos 1:3, ela te dá uma certeza assim, que diz: pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual do seu fruto no seu tempo as folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Na visão de João, ele viu uma água, ele viu uma água que jorrava direto do trono do Senhor. Deus estava falando para Elias: você não vai morrer, eu vou te conservar a tua vida, porque tu foi boca de Deus. Quando nós estamos na dependência, quando você não se dobra a homens, mas ouve a voz de Deus, pode ser o que for, pode vir o que vier, o Senhor ele vai te conservar. E o ribeiro ele representa a vida nesse lugar. Então agora o Senhor ele fala algo a Elias. Ele diz: Elias, pode ir tranquilo, fique escondido, que eu vou mandar quem te sustentar? Os corvos. Você consegue imaginar a dimensão do que o próprio Deus falava a Elias? Nos dias de hoje, se nós falarmos que alguém está sendo sustentado pelos corvos, no nosso caso os urubus, ninguém acreditaria. Mas quando nós vemos a palavra de Deus e ela não mente, quando ele dá uma promessa a Elias, ele diz assim: ó, não te preocupa, porque achei graça os meus olhos, tu tem achado graça aos meus olhos, e eu tenho te visto, Elias, que você tem andado íntegro na minha presença. Então eu vou te separar. Vai ter fome, não vai ter, as plantações vão negar, não vai ter água, mas você vai estar do lado de um ribeiro, e pela manhã você receberá pão e carne, e à noite carne e pão. Não está bom, irmão? Quem que não queria uma provisão dessa? É ou não é verdade? É algo sobrenatural. Então Deus, ele vai trazer mantimento, ele vai usar o que for, mas você não passará pelaquilo que Acabe tentou, que achou: ele lançou a profecia, mas vai morrer também. Essas alturas já morreu, porque ninguém sabe para onde Elias andava, mas não, ele estava escondido nas asas do Senhor. Então agora Deus usa fatores naturais para efeitos sobrenaturais. Os corvos vinham alimentar, era um fator natural das aves e sobrenatural para Elias e para nós que ouvimos essa história. Esses são os pontos que, quando você estiver debaixo das asas do Senhor, você terá vida, você terá mantimento e você terá o sobrenatural de Deus em você. Esses dias eu estava vendo algumas histórias, e os irmãos dizendo que a conta da energia foi paga, né? O irmão devia 3 contas de energia, fator natural. E quando ele foi procurar, tinha tudo paga. Sobrenatural. Só Deus que faz isso. Eu passei por um aperreio um tempo atrás, e eu tinha 3 talões de energia, e eu, ouvindo os testemunhos dos irmãos,
dobrei meu joelho e disse: Senhor, não vai cortar a minha energia, porque o Senhor vai prover. Amém. No outro dia eu cheguei, a energia estava cortada. O que é que tem a ver com Deus? Fator natural. E o sobrenatural de Deus para a minha vida foi que depois Ele mandou um mantimento, e eu paguei, para a honra e glória de Deus. Irmão, fé não é pelo que eu vejo, é pelo que eu vivo. Não é aquilo que eu posso ver, é aquilo que eu posso crer. É aquilo que eu não vejo no natural, mas vejo no sobrenatural. Então o fator natural das minhas energias que atrasaram, a Celpa veio e cortou, mas a Ele toda a honra e toda a glória, porque o Senhor estava falando comigo. Amém? Então nós temos visto esses fatores que Deus tem provido, colocado na mão do seu povo. Mas no decorrer da história, nós vemos a proteção de Deus, vemos o mantimento, mas nós vemos algo que aconteceu. O ribeiro secou. E agora? Ah, mas Elias era querido, né? O ribeiro secou, está ali guardadinho. Então agora vamos pegar Elias, vamos para outro ribeiro. A palavra de Deus diz que era de frente ao Jordão. Então a palavra de Deus foi o quê? Sai do ribeiro de Querite e vai para o Jordão. Foi assim? Amém? Não, foi não. A palavra de Deus diz que quando secou o ribeiro, Ele diz assim, ó: agora levanta-te e vai para Sarepta, aonde existia uma mulher viúva que precisaria conhecer Deus e o que Deus poderia fazer. É interessante que nós vemos alguns homens da história de Deus, assim como Elias, em um momento difícil, guardado na presença de Deus, mas por um momento Deus, Ele diz: agora levanta, você já comeu pãozinho, já comeu a carne, agora ó, pé na estrada, que eu quero te usar. Entendeu, profeta? Não é para parar. Descansa, come pão, come carne e segue, porque o Senhor quer te usar. Entendeu, profeta? Entendeu, igreja? Não é para parar, é só para descansar. O Senhor te guardou? Amém. O Senhor proveu? Amém. Usou o sobrenatural? Amém. Agora levanta e anda e segue. Não é para parar. A palavra de Deus podia dizer assim, ó: agora Elias, acabou a água, vai para o Jordão, porque lá você vai ter mais água. Ele disse: não, levanta, que eu quero te usar. Levanta e vai até Sarepta, que existe um povo que não conhece a Deus, e eu preciso manifestar o meu poder, para que eles saibam que há Deus em Israel. E se você olhar mais a fundo, a própria mulher de Acabe, ela era da Fenícia, então ele estava dentro do território inimigo. Então nós precisamos entender que quando o Senhor nos guarda, nos tira para algo, uma conversa mais a sós, não é para nos parar, é para nos levar mais adiante. Eu sempre me lembro e gosto de contar essa história, que assim que eu contraí o Covid, ele que me pegou, né? Que por mim eu nunca tinha pego ele. E eu questionei muito para Deus o porquê daquilo. E eu sempre dizia e continuarei falando, que quando os irmãos falavam assim: irmão, você não vai, você não está com medo? Eu disse: irmão, não, eu creio que Deus não vai deixar chegar até minha casa. Eu creio que Deus não vai deixar esse mal chegar até minha casa. Irmão, lá em casa ninguém pegou, só eu. Irmão, homem de Deus apanha, viu? Homem de Deus apanha. Aí eu mudei minha oração, falei: Senhor, eu só quero uma coisa, não deixa eu morrer desse negócio não. Não me leva disso não. Se eu quiser me levar, assim, curou do Covid, eu vou levar agora, pode levar, mas não deixa eu morrer desse Covid não, porque vai ficar mais feio para o profeta, né? Vai ficar mais feio para o homem de Deus. Então eu comecei a questionar o porquê que tinha acontecido aquilo. E eu comecei a entrar no meu quarto, e aquele negócio vinha na minha cabeça, e que um dos principais vilões que aconteceram com essa doença, acontece, é a mente humana. E o momento que o homem olha para si, se você ouviu pregações ou palavras de autoajuda, onde diz que você precisa olhar para dentro de si, vigia, viu?
você não vai achar nada. Pelo menos eu não acho nada dentro de mim. Quando eu olho para dentro de mim, eu só vejo o próprio Cristo. Então nesse momento, eu percebi e comecei a falar para Deus o porquê tinha acontecido aquilo. E eu falava que a palavra de Deus, Salmo 91, que a praga não chegaria até a minha casa. E aí quando foi uma noite, eu estava deitado, e o Senhor falou assim: filho, e eu estava fazendo o quê? Assistindo Netflix. E Deus mais uma vez falou assim: filho. E eu olhei para a Bíblia do lado, e eu já tinha questionado Deus de tudo quanto era forma. De repente, quando eu entendi que era a voz de Deus que queria ter algo a sós comigo, eu desliguei aquela televisão e caí os prantos a pé do Senhor. E naquele momento eu entendi que o Senhor não estava me matando, Ele estava me reservando. Ele estava falando mais próximo: meu filho, tu trabalha demais, tu cuida demais das pessoas, mas eu quero esse tempo contigo agora. E o Senhor se revelou de forma extraordinária, queridos. Eu entendi que eu não conseguiria nada. Nunca tinha orado pelo dom da vida. Voltei a orar. Nunca mais tinha orado pelo fôlego de vida. Comecei a orar pelo fôlego de vida. O Senhor nos traz para viver aquilo que às vezes nós esquecemos de onde nós saímos. Às vezes o Senhor, Ele traz nós para o ribeiro de Querite para dizer assim: eu quero falar sós contigo, eu quero que tu veja a minha mão, eu quero agora que tu experimente do sobrenatural. E foi assim que Deus falou comigo. Então quando nós começamos a entender isso, nós entendemos que quando o Senhor nos reserva, não é para parar. Se fosse assim, Ele tinha mandado Elias para o Jordão. E eu estive pesquisando, e de Samaria até o ribeiro de Querite dá 200 km. E de Samaria ao ribeiro de Querite até Sarepta, onde Deus usou Elias, é quase daqui em Santarém. Então imagina o Senhor dizendo assim: vai em Santarém agora de pé, que eu tenho alguém para te usar lá. Eu tenho alguém que precisa conhecer mais de mim. Olha só, às vezes, agora fazem igual o pastor Felipe Malé, a gente quer romantizar a Bíblia. E não é isso, queridos. Nós não podemos romantizar algo que o Senhor nos chamou para batalhar, algo que o Senhor chamou para nós avançar, algo que o Senhor chamou para nós irmos. Se fosse assim, Ele tinha deixado Elias lá o tempo todo. Mas não, Ele queria levar Elias a mais, a conhecer mais. Ele queria levar Elias a falar das boas novas de salvação. Ele queria que Elias fosse falar de Deus e os seus feitos. Nós não podemos parar. E a palavra de Deus hoje, o tema dela é do ribeiro à caverna. Nós conhecemos a história de Elias, esses pontos. Quando Elias ele volta da cidade de Sarepta, então Acabe, ele manda um dos seus mordomos ir por um lado para ver se achava água. Já havia muito tempo que não chovia. E ele diz: tu vai por esse lado, Obadias, e eu vou por esse outro. E de repente, nessa procura por água, Obadias encontra com o profeta Elias. E ele temia Elias, e temia o que Deus era na vida de Elias. E Elias então se encontra com ele e diz o seguinte: avisa Acabe que eu estou de volta, e eu tenho uma mensagem de Deus para ele. E ele falou: mas se eu dizer para Acabe que eu te encontrei e não fiz nada, você quer colocar a minha vida nas mãos de Acabe? Ele não diz: vive o Senhor que nada acontecerá a ti. Então eles voltaram. Quando chegou e Elias se encontrou com Acabe, ele diz: tu que é o perturbador de Israel. Ele disse: não, a tua família que se desalinhou dos caminhos de Israel, dos caminhos de Deus. Então eu não sou perturbador, eu não perturbo não, quem perturba é você. E ele disse mais: pega o povo de Israel, junta no Monte Carmelo, e os 450 profetas de Baal, e eu quero falar contigo. Na mesma hora, nós sabemos da história, que a esposa de Acabe
ela já estava procurando a matar os profetas, mas Elias, ele foi ousado. Então, quando ele marca esse encontro, no encontro estão os profetas, estão o próprio Elias. Quando Elias se depara com o povo de Israel, ele diz: até quando, ó Israel? Nos dias de hoje, até quando a igreja estará fazendo negócios com o mundo? Hoje, porém, procura fazer negócios com Deus ou com Baal. Ele trouxe essa palavra para o povo de Israel. Sabe o que o povo de Israel falou? Nada. Ficaram calados, porque eles já viviam no meio de um reino onde aquele homem, ele professava o próprio Baal, deuses estranhos. Então Israel estava cativo àqueles ditados, aquelas adorações a outros deuses. Então, quando ele coloca, naquele momento ele diz: ó, faz aqui um altar, e eu farei aqui também outro. Ninguém coloca fogo, porque naquele tempo colocava o sacrifício, o fogo subia até o céu. Ele diz o seguinte: ninguém coloca fogo, e nós vamos fazer assim: se vocês orarem, e o Deus de vocês fazer com que esse altar pegue fogo, Ele é Deus. Mas se o altar onde eu vou adorar o Senhor, se ele pegar fogo, automaticamente, o fator sobrenatural, o Senhor é Deus. Aí ele diz assim: boa essa palavra. Todo mundo é: beleza, bora ver, né? Você vai fazer mesmo. Está sozinho, 450 endemoniados aí, né? Vamos ver o que é que acontece. Então, naquele momento, aqueles homens diziam assim: ó, como vocês estão muito, vocês vão ser o primeiro. Pode fazer o que for aí, adoro desde vocês. Se assim descer fogo, Baal é Deus. Muito bem. A palavra de Deus diz que eles foram de manhã até meio-dia, e eles gritavam, e eles falavam: Baal, ouve-nos. E Baal nada. Então Elias, ele começou a falar: ó, grita mais alto. Talvez ele está dormindo, ou talvez está viajando. Grita mais alto, que talvez ele está dormindo e vai acordar e vai ouvir, e vai fazer o fogo desse altar subir. Olha a coragem de Elias, né? Um homem corajoso, cheio de intrepidez. Isso é o que? Intimidade, dependência. Então a palavra de Deus diz que eles começaram a se mutilar, a tirar, cortar, e aí Baal nos ouve. Olha um fato interessante. Antes de Elias orar ao Senhor, ele chama o povo para um concerto. Ele diz aqui: vem todo mundo aqui, vem para perto de mim. Quando ele chama para um concerto, ele diz o seguinte, no versículo 30 do 18, ele diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor quebrado. Não existe fogo com altar quebrado. Não existe fogo quando o altar está quebrado. Se naquele momento Elias orasse, o fogo do céu descesse, talvez nem desceria, porque o povo estava em rebelião com o próprio Deus. Mas esse fator interessante, que ele chama ele para um concerto, chama o povo. Deus me falou: meu filho, não há fogo. Vocês podem querer fogo, pode querer avivamento, mas se o altar não está restaurado, não tem como ter fogo. Como está o seu altar? Como está o altar do Senhor em você? Então naquele momento, quando ele chama o povo, então ele começa a orar. Aí ele fala para o povo o seguinte: ó, traz água, vamos inundar isso aqui, vamos deixar de forma que Deus vai fazer um sobrenatural nesse lugar. Traz água, encharca tudo isso aqui. E a palavra de Deus que eles trouxeram 1, 2, 3 vezes água. E a palavra de Deus diz que de modo que escorria ao redor do altar, até o rego. Então quando a água invade, aí o fogo desce. Amém? Porque a água é vida. A água que corre do trono de Deus.
E ali ele estava fazendo uma comparação, que não haveria fogo sem o próprio Deus, sem um conserto. Então ele começa a dizer: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz estas coisas. Ah, Senhor, responde-me, para que todo o povo conheça que tu és Senhor, és Deus, e tu fizeste tomar o coração para trás. Aí a palavra de Deus, então caiu fogo do céu. Você crê nessa palavra, que quando estava encharcado de água, que é a própria vida do trono de Deus, então o fogo desce, e ela diz que consumiu o holocausto de forma que nada sobrou. Esse é o nosso Deus, igreja. Ei, igreja, quando nós entendermos que nós precisamos passar mais horas com Deus, tempo de qualidade. Eu sei que você ora no almoço, você ora na janta, isso é bom, mas tempo de qualidade, você tem tirado para você trancar a porta do seu quarto, pegar a flanelinha e dizer assim: ó, fala Senhor que teu servo ouve. A igreja precisa ter mais sentimento pelo próprio Deus. Então naquele momento, uma ousadia tamanha de Elias. Aí naquele momento, quando desceu o fogo do céu e consumiu todo o holocausto, ele diz agora, e o povo de Israel diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o nosso Deus é Deus. Então o povo, depois de fazer um concerto, ele entendeu que ainda Deus bradava no lugar. Eles entenderam que Deus ainda não tinha mudado. Deus era o mesmo ontem e hoje, Ele está aqui nesse lugar. Quem crê? Deus está nesse lugar, meu irmão. E o Senhor, Ele quer ouvir a tua voz. Não vem para a igreja para ver o que vão falar, não. O hino que vão cantar, não. Chega adorando. Fala assim: o que isso quer falar comigo nesse lugar? Eu te garanto que o culto será diferente. Porque o culto, nós estamos prestando o nosso culto. Mas quando nós chegamos naquela porta, nós precisamos prestar o culto também a Deus. E esse culto não é para homens, esse culto é para Deus. Então nós precisamos. Então agora, aquele homem, depois que há todo o concerto, ele diz: agora pega todos os profetas e matem. Então naquele momento a faca, todos eles padeceram. Todos os profetas padeceram perante Acabe e todo o povo de Israel. O povo entendeu que Deus ainda falava. Então eles pegaram e fizeram um concerto com Deus. Mas esse homem, a palavra de Deus diz lá em Tiago, eu não me lembro a referência agora, que Elias era um homem de paixão como nós, mas mesmo orou e Deus fez cair fogo do céu. Então nós vemos um Elias, quando a palavra de Deus traz essa menção de apaixonado, Elias era um cara que eu posso dizer assim, instável. Mas eu não tiro a razão de Elias. Elias, naquele momento que ele orou, fez cair fogo do céu. Eu sei que para ele era demais. Deus já vinha usando Elias muitas e muitas vezes. Mas Elias esqueceu de uma coisa. Esqueceu que era Deus que fazia. Sabe por quê? Eu vou te dizer. Lá em 1 Reis 19:9, abra sua Bíblia aí. Quando aconteceu tudo isso, o rei corre e fala a mulher dele. Irmão, me ajuda aí, deu um branco aqui. Como era o nome dela? Jezabel. Os irmãos são crentes, glória a Deus, amém. Então Acabe corre e conta para Jezabel. Eu fiquei pensando assim: Senhor, por que Acabe não tomou uma decisão? Porque Acabe conhecia quem era Deus. Você está onde você quer porque você quer, mas você conhece a Deus. O homem de Deus, ele estabiliza, ele fica no lugar, mas ele conhece a Deus, ele sabe quem é Deus. Não é Deus que te colocou aí. Então ela diz o seguinte: ó, me faça assim os deuses e outro mais. Manda avisar Elias. Ela falou: se amanhã de manhã eu não fizer contigo tudo o que tu fez com meus profetas. Aí Elias fez o quê? Deus
E o problema, ele olhou para o problema, aí ele se apavorou. Ele imaginou o seguinte, ele disse: todos os profetas a essas alturas já foi morto, e só está eu. Então agora Jezabel vai me matar. Ora, como é um homem que diz a Acabe que não ia chover e não choveu, um homem que fez descer fogo do céu no holocausto, e agora está com medo de uma mulher. Irmão, era para ser muito endemoniada essa mulher, viu? Até porque os fenícios, ele não era da tribo de Israel, do povo de Israel, e o casamento de Acabe com ela era exatamente para fazer uma parceria. E Acabe, ele se deixou levar por ela, e ela adorava a Deus, e foi então que Israel tomou uma proporção de outros lugares. Mas enfim, não quero entrar nesse mérito. Quando ela disse isso, ele pegou e correu, e fugiu. E nisso que ele fugiu, ele se deitou e pediu a morte. Falou: Senhor, eu tenho andado diante do Senhor em integridade. Capítulo 19, tá? Se você quiser acompanhar. Então ele pediu a morte. Então de repente um anjo foi lá e tocou nele, ó. Quantas vezes você diz que ninguém da igreja vai na tua casa, aí vem um irmãozinho lá da outra igreja, na posição de um anjo, para te levantar. Aí você chega na igreja e diz assim: ah, ninguém foi na minha casa. E o anjo que Deus mandou lá? Para usar, Deus usa quem Ele quer, e como Ele quer. O importante é que você foi visitado. E naquele momento ele era visitado pelo anjo. Ele disse: ó, come, porque o caminho vai ser longo. Ele diz assim, ó, ele não estava dizendo assim, ó, tu foi coitadinho, não, eu vou te guardar. Tu foi ousado, tu falou, então eu vou te guardar debaixo das minhas asas. Foi ou não foi? Então Elias comeu, e a palavra de Deus diz que ele foi. E o que foi que ele fez? Entrou na caverna. Um homem de Deus, que já tinha feito muito por Deus, através de Deus, agora está na caverna. Quantas pessoas nessa noite aqui estão numa caverna? Já foi líder, já falou de Deus, já orou e pessoas foram curadas, e agora está numa caverna. Quantas pessoas têm negado o seu ministério? Deus tem falado assim, ó, avança profeta, avança mulher, que eu vou salvar a tua casa, eu vou salvar o teu marido, eu vou salvar o teu filho, eu vou salvar o teu casamento, eu vou salvar a aliança. E aí ele entra onde? Numa caverna. Eu quero dizer para você, Deus não te colocou nessa caverna. Foi um projeto frustrado teu, aonde você mesmo entrou na caverna, porque você não olhou mais para Deus. Você olhou para Jezabel, que estava te provocando, e que agora tinha dado ameaça de morte. Então, tanto que a palavra de Deus é como se ele tivesse cessado com Elias, né? Não tem momento que a gente diz, ah, Deus se calou. Deus nunca se calou. Deus continua sendo Deus. A palavra dele diz que a mão dele não está encolhida, e nem surdo o seu ouvido. O que faz nós deixarmos de ouvir a voz de Deus somos nós mesmos. É no momento que nós olhamos para aquilo que é tão pequeno perante a um Deus que é tão grande. E quando a palavra de Deus, então na palavra de Deus eu não vejo mais nem Deus se referindo nesse ponto. Um anjo que diz para ele. Então no momento que Elias entra na caverna, lá em 1 Reis 19:9, ele diz o seguinte: ali entrou numa caverna à noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ó, como Deus não te colocou na caverna, olha aí. A palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse, olha, ele botando desculpa, né? Que a gente gosta de ser desculpa perante o Senhor. Ele diz o seguinte: eu tenho sido zeloso pelo meu Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. Coitadinho de Elias, né? E buscam a minha vida para me tirarem. Versículo 11. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te de pé, porque eu quero falar contigo. Em nenhum momento Deus parou para ouvir os choros e as lamúrias de Elias. Ele diz: sai para fora.
Ele não parou para ouvir a voz de Elias e dizer assim: ó, só tu que está aqui, vem cá que eu vou te fazer cafuné. Não, ele diz: sai, põe-te de pé, que eu falarei contigo. Na caverna, você só entra quando você deixa de ver Deus. Deus nunca te colocou na caverna. A caverna nunca foi feita para você. A caverna é lugar de escuridão. Elias, ele estava numa cegueira tão grande que ele esqueceu de Deus e esqueceu que estava numa caverna. E quando ele diz: sai para fora que eu quero falar contigo. Aí então a palavra de Deus diz, do versículo 12 em diante mais, ele diz o seguinte: sai e põe-te neste monte perante mim. E eis que passava o Senhor como da forma de um vento forte, que fendia os montes, quebravam as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada, diz a palavra, uma voz mansa e delicada. Sabe o que faz o crente entrar na caverna? Uma das coisas é achar que é ele que faz, e não é ele. Às vezes quando nós nos deparamos com nós mesmos, e olhando para a nossa situação, a tendência é olhar para entrar na caverna mesmo. Nós vemos a história de Elias. Então quando a palavra de Deus, eu disse assim: Senhor, por que o Senhor se representou de tanta forma? No terremoto, no fogo, é porque às vezes você faz e acontece, mas o que Deus quer é apenas que você continue ouvindo a voz dEle. O que você faz através de Deus é para a honra e glória de Deus. Mas o que Deus quer é que nós ouçamos a voz de Deus, que nós tenhamos intimidade, tempo de qualidade com Deus. A igreja do Senhor, ouça a voz do Senhor para que as minhas palavras não sejam em vão. O Senhor nos chama para ter mais intimidade com Deus. Não olha para o teu problema, não. Nós tendenciamos a cair quando nós olhamos para nós mesmos. Irmã, eu aceitei a Jesus porque eu vi com meus pezinhos, eu não conseguia. Alguns que estão aqui me conhecem há 12 anos atrás, aonde eu estava. Eu estou aqui servindo a Deus, não é porque eu sou bom não, é porque a misericórdia de Deus me alcançou e eu entendi. Porque a Bíblia diz: sem mim nada podereis fazer. O Senhor estava dizendo o seguinte: Elias, tu fez descer fogo do céu. Lá em Sarepta houve alguém ressuscitou. Você orou, foi ressuscitado. Não faltou farinha na panela da viúva, não faltou o azeite. Mas eu só quero que tu ouve a minha voz. Eu só quero que tu saia dessa caverna. Irmão, a minha oração: fica nessa caverna não. Hoje é dia de salvação. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que na caverna ela é lugar de morte. Você não vê nada. Você anda na escuridão, você não consegue ver nenhum próprio Deus. Porque você não consegue olhar a escuridão ao seu redor, como é que você vai ouvir Deus? Aí por isso que a palavra de Deus, eu creio que ela é feita de detalhes. Então ele diz, não estava no fogo, não estava no terremoto, e estava numa voz mansa e delicada. Deus está falando: não importa o que tu fazes através de mim, e sim quem você é em mim. O Senhor, Ele tem mais prazer na intimidade, no Éden, na virada do dia. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele vinha no jardim para conversar com Adão. Quem disse que Deus mudou, irmão? Deus ainda procura adoradores, que o adore o Pai em espírito e em verdade. Não foi assim no encontro dele com a mulher samaritana? Ele diz: não importa o lugar, se é aqui ou ali, mas o Senhor procura verdadeiros adoradores. Então eu creio firmemente que o Senhor ainda passa o olho dele na igreja de Deus na Amazônia, e Ele procura aqueles corações que ainda buscam, aqueles corações que ainda estão sedentos, aquele que não tem mais prazer de ler a Bíblia, de orar, mas está aqui todo domingo, é porque quer alguma coisa,
Quem vem à igreja é porque quer alguma coisa. E o Deus dessa casa, o Deus de Israel mesmo, de Elias, está aqui nesse lugar. E Ele vai te tirar dessa caverna e vai te levar aos ribeiros, às águas mansas e tranquilas. O que eu acho mais interessante é que Tiago 5,17, como eu falei ainda há pouco, a Bíblia diz que ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, orou e desceu fogo do céu. Não há fogo no altar se não tiver água. Parece contraditório, né? Mas tem que ter água, tem que fluir rios de vida, e esses rios estão nesse lugar. Fica de pé. A igreja nesse momento entra em intercessão, tá? A igreja começa a orar. O Senhor está tirando sentença de morte nesse lugar. Amém, igreja? O Senhor nesse lugar está tirando sentença de morte. Homens e mulheres que estavam na caverna, eu estou falando com você, tá? Hoje é dia de sair da caverna. Deus nunca te levou para a caverna. Foi as tuas escolhas que te levaram para lá. E o Senhor manda te dizer mais ainda, que os planos do Senhor para a tua vida ainda estão de pé. Se a tua vergonha é pelo que vão falar de ti, por várias vezes que tu tentou, tem vergonha não. O demônio que precisa, o diabo que precisa ser envergonhado. O Senhor te chamou para a tua casa, o Senhor te chamou para o teu bairro, o Senhor quer te tirar da caverna. Não é para que você pare, não é para que você avance, que você alcance mais. Em nome de Jesus. Muito tempo você engavetou o teu ministério em uma caverna escura. O Senhor te chama para restaurar. Em nome de Jesus. Em nome